Boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal Mulheres da Nova Era. Então, hoje quero lançar mais um vídeo aqui, só veio a refletir sobre o ego. Eu quero aqui trazer algumas experiências, algumas ideias de controlar o nosso ego. Porque o ego, ele é um dos agentes que nos bloqueia muito para a nossa evolução, para sair do nosso conforto. O ego, ele é terrível para nos manter naquele conforto desconfortável. Então vão entender um pouco como. Assim, talvez pequenas definições mesmo só para introduzir o assunto. O ego é aquela consciência, né? O eu de cada um, né? Ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. É mais ou menos isso, a nossa personalidade. Se bem que esse assunto da personalidade é um pouco. Também há muita coisa para se falar, porque já se fala que nós temos várias personalidades para várias situações. Para cada situação que nós vivemos na vida, nós temos personalidades diferentes. Mas pronto, é sempre o ego que está lá à frente, a encenar, né, o seu momento. Mas ele é que nos representa quando nós queremos, quando nós queremos nos manifestar sobre algo. O ego está lá à frente a fazer a sua personalidade. Então, é a personagem que nos representa em muitas situações, como eu dizia, da vida. O ego existe desde que nós nascemos. E nós vamos construindo ele e alimentando ele de acordo com as nossas vivências na vida. O conceito do ego, assim, quando falamos na psicanálise, ele é bastante usado em estudos relacionados com a psicanálise e a filosofia, como eu falei. E de acordo com a teoria teoria da psicanálise ou psicanalítica, podemos dizer que o ego faz parte da tríade do modelo psíquico. É assim essa definição. Eu depois poderia deixar referências para quem quiser investigar. E ele é formado pelo ego, essa tríade. Tem o ego, tem o superego e pelo ID. E de acordo com aquilo foi a minha percepção, fazendo assim uma paralelogia com a espiritualidade, compreendi o ego como aquele eu inferior, o superego, que é o meu eu atual, esse presente que está a falar convosco, e o meu ID, que no fundo é a minha alma. Foi mais ou menos quando eu li um pouco aquele artigo, foi o que eu tentando fazer uma paralelogia muito pessoal. Mas só estou a trazer esse pequeno ponto para vos chutear, para ver se há pessoas que compreendem mais, né, usando sempre referências da ciência. É sempre importante. Então, o ego, ele é considerado o defensor da personalidade. Ele me defende. O ego é para me defender. É uma máscara que eu uso quando vou abordar alguns assuntos. Amanhã, por exemplo, eu vou sair, vou num trabalho. Eu vou lá, vejo uma coisa que eu quero ir. Vou meter um documento, eu preciso estar lá com respeito. Então lá eu me viro quietinho, boa tarde, como está? Eu estou a usar a minha máscara do ego, tudo respeitosinha, simpático, que eu quero, é um interesse que eu quero atingir ali. Mas às vezes vou num sítio que, aqueles ali, fui pagar uma taxa de não sei o quê, de repente não me ressarceram, ou alguma coisa, já vou bruta. Boa tarde, como está, como está? Sim, tudo bem, tudo bem. Então, é o ego que eu estou usando naquele momento, é essa personagem que a gente usa para nos representar. Acho que conseguiram perceber aqui. Portanto, ele é nosso defensor, é responsável por impedir que os conteúdos inconscientes, ele também, agora preste atenção, ele também, como ele é nosso defensor, ele é responsável por impedir que os conteúdos inconscientes passem para o campo da consciência. Acho que vocês já estão a começar a apanhar. Estamos agora a falar do quê? Ele, no fundo, é o responsável em impedir que os conteúdos do ID, que é a alma, passem para aflorem para aqui, para a nossa consciência. Aquilo que eu falava ontem da intuição. Então, passem para o campo da consciência, acionando assim os seus mecanismos de defesa. Você está, de repente, está a pensar, vendo algo, deixa-me gravar esse vídeo. Deixa-me gravar esse vídeo. Hoje, não, estamos cansados, descansa lá, toda hora. Ele já está a defender ali. Ele nasceu para isso, nasceu para me defender, não entendeu? Ele está a defender, não é isso, hoje não pode. Ou vejam isso, qualquer pai, mas sabes, poderíamos até fazer aquele curso.
E não, isso é caro, é o ego, já é que é muito caro, é gastar dinheiro para quê? Esse curso. Ele já começa a mostrar cheio de assuntos de dificuldades, situações para que você não avance, não saia daquela tua zona de conforto que você está ali. O ego é responsável por isso. Então, estão a começar a compreender. Assim, o ego suprime as vontades inconscientes do ID, da alma, não é? Usando o medo, né, por exemplo, castigos, isso não é bom, isso pode sair caro, isso é difícil, ele sempre vai criar situações de medo, situações de sanções, situações de castigos, situações que sempre vão me levar a impedir de eu ser direcionada para aquela coisa que o ID ou a alma está aí a despertar-me para eu fazer. Então, o ego, ele é mesmo isso. E o que acontece? Muita gente, se calhar 95 ou 60, 96% da população da humanidade vive conduzida pelo ego. Se calhar de 1 a 5% da população humanitária é que vive conduzida com o ID, que é a alma. Eu vou sempre usar esse sinônimo de ID porque já que iniciei cientificamente falando. Então, pouca gente, se calhar de 1 a 5% da população no mundo, vive conduzida pela alma, ou ID, neste caso. Então, o ego, ele representa, ele é defensor, ele se identifica na mente, né? Ele usa a mente, o raciocínio, a lógica. Depois, ele se representa na matéria. E ele se representa com os valores, as leis, a ciência, a educação, a saúde, tudo aquilo que está na sociedade. É isso que o ego conhece e é dessas balizas que ele vai te defendendo. Vai te chamando a atenção sobre isso. Cuidado, não vai ali, não faz isso, cuidado, isso é assim, vai apanhar doença, não faça isso, não estuda aquilo, senão isso aqui. Ele vai te dando sempre essas balizas de acordo com aquilo que ele conhece, porque o ego, ele só existe nesta encarnação, nesta existência. Ou seja, ele só tem a idade da tua nascença até esta parte. E ele vai crescer contigo e vai morrer contigo. Enquanto que o ID, que representa a alma, ela é guiada pelo coração. E ele é guiada, como dizia, pela alma, que é guiada pelo espírito. Né? E não a matéria, espírito. E é guiada pelos valores do universo, do cosmos, das estrelas, enfim. Ele tem experiência, porque o ID, esta não é a primeira vivência. Ele está nessa jornada contigo há muito, desde que ela foi criada lá, como centelha divina, quando ele lançou para vir cumprir uma missão. Pode ter começado em outros planetas, em outros mundos, e pode estar neste planeta. Se calhar não é a primeira encarnação, pode estar numa 15ª, 20ª encarnação, já pode ter vivido na Europa, na Ásia, na África. O ID ele tem um conhecimento de tudo, desde que você foi, há milhares de anos que você foi criado como alma. Então, a diferença é essa. Por isso que o ID ele não é muito conectado aos valores da cultura, da ciência, da tecnologia, da política. Ele não está nem aí. Como eu dizia ontem, ele filtra aquilo que é essencial na vivência dele como alma, porque ele tem um conhecimento do universo e ele vai te conduzir para onde você tem que ir. Usando assim, o que eu pretendo quando eu estou a trazer todos esses valores aqui? Mas, como eu disse, eu pretendo vos mostrar como começar a controlar o ego. Controlar para rebaixar um pouco a voz dele, porque rebaixando, nós damos o espaço, o ID, que é a alma, começar a brotar dentro de nós. Então, eu vou tentar usar aqui meus exemplos para compreenderem o quão é difícil nós rebaixarmos o ego. Por isso que muita gente vive nessa condição conduzida pelo ego. Vou falar aqui dos meus exemplos quando eu estava mesmo a sair da igreja. Eu já fui católica até aos 30 e tal anos. Depois fui messiânica dos 30 aos 40 e tal anos.
E saí mais ou menos já há um ano, ou menos de um ano, creio, da igreja messiânica. Então, neste processo de saída da igreja, vocês podem imaginar o quão o meu ego berrou. Mudar de uma situação a afirmar que eu já não sou isso, eu quero ser aquilo, não é fácil. O ego berra, ele grita, ele mostra-te os medos, os prós, os contras, as pessoas, vai convocar a toda a sociedade à volta, vai te colocar na cara. Não vale a pena você sair dali. Nós estamos confortáveis cá. Senta, não faz mais nada. Isso que você está querendo mudar, o que é que você vai dizer ao responsável da igreja? O que é que você vai dizer às crianças em casa? O que é que você vai dizer à vizinha? Como é que você, quando já não vai sair domingo para ir para a igreja, o que é que você vai, como é que você vai se sentir? Ele começa a colocar uma série de objetivos, uma série de objeções para você poder sentar. Mas então é aí para quem já está a cultivar a alma deteta ele. Enquanto, senhora, eu até faço uma coisa nesse mundo de expansão de consciência, eu dei nome a ele. Eu li um livro da Lise Bourbeau, que ela orienta a nós darmos um nome ao ego, que é para você, quando ele aciona, você poder detectar e você conversar com ele. Porque ele é uma personalidade dentro de si. Se tivermos até que sermos mais românticos, vai dizer, ele é uma entidade dentro de ti. Está lá. Ele fala, ele tem o seu espaço. Como desconheceu até essa parte, até você começar a descobrir, demos espaço à alma, ele é que te comandava. Então eu dei um nome lá. Chamo ele. Eu chamo ele, por favor. Eu já sei que você está já aí a gritar, mas calma. E eu não vou repreender com muita força. Calma. Deixa-me só conduzir esse processo de saída da igreja. Eu sei que você me conduziu sempre desde muito. Muito obrigada. Mas fica aí no seu lugar. Segura aí. Deixa eu experimentar primeiro sair. Pois vamos ver. Se houverem riscos, se houverem dificuldades, se houverem bloqueios, se houverem as consequências, eu vou assumir. Até porque eu tenho mais experiência. Eu não nasci ontem como você. Eu já venho de muito, 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 muito longe. Venho de outras estrelas. Então, dá-me tempo. Então, eu deteto isso, falo com ele, e ele realmente acaba murchando, fica calado. E aí eu conduzo o processo. E sempre vão surgir, nessas situações, você vai sair, realmente vão começar a ligar pessoas. Fulana, irmã, não vejo a igreja por quê? Ele não te disse? Senhora, fica aí. Mas aquele assunto, não podemos vir para a tua casa, queremos fazer oração na sua casa. Não te falei, não vale a pena. Senhora, fica aí. Eu aí sento, medito a respeito, entro no meu interior, às vezes aquela chamada só já vinha de vir ou não há de vir, vai cancelar, acontecer alguma coisa. O tempo foi passando, eu fui maturando aquilo, fui aceitando também eu mesma, aos poucos, e o processo vai passando, e eu vou fazendo a minha transição sem muitas dificuldades, sem precisar de zangar com ninguém da igreja, sem precisar de cortar relacionamentos com ninguém da igreja. Eu continuo falando com toda a gente da igreja, converso com todos. Quando me perguntam, agora já estou mais à vontade de explicar, olha, eu estou assim, eu estou a seguir esta corrente, querendo, olha, estás bem-vindo, até tem aí o meu canal, veja o que eu estou estando a explorar e fica à vontade. Estamos nesse processo de transição juntos, mas ele sempre está ali. De quando vem, ele sempre vem. Eu disse, senhora, senta. E assim, mesma coisa. Aconteceu com essa minha processo de transição, de mudança de Moçambique para Portugal. Mesma coisa, o ego grita, você vai para onde? E Portugal, a vida é cara, é difícil. Estudar com essa idade, você já vai para os 50, você vai conseguir entender a matéria. O ego, ele berra, vai ter todas as situações na vida. Mas você tem que saber dizer, minha senhora, deixa eu experimentar. Sei que não existem pessoas a estudarem com 50 anos, então eu sou a primeira pessoa. Eu sou especial, eu sou diferente, eu sou eu. Então, com o ego, você tem que ir lidando com ele desta forma e aos poucos ele vai acalmando, vai definhando. Ele não some completamente. Até porque nós precisamos, como você ele serve para nos defender em situações de pessimismo, da situação que você precisa de uma defesa para haver até para berrar, falar algo. O ego está lá para isso. Mas ele não precisa estar sempre ativo em situações de decisões profundas da tua vida. Sempre entra para dentro de si, dá espaço à alma
ao ID, para que ele possa falar, opinar, direcionar. E o ID normalmente ele não força, ele só te direciona através da intuição, de atitudes, de alguns insights, de algumas sincronicidades, e você lá vai seguindo, e quando você segue, você vê que o processo, uau, aquilo que eu vos contei, como eu passei para a universidade, vim para cá, tudo aquilo foi ouvir, dar o espaço ao ID, para eu entrar nisto aqui, e a cada dia fui enjoyando, ficando mais apaixonada, assim, eu vou, e até hoje estou aqui, já estou mais segura, já estou mais consciente de que é isto que eu quero, e é isto que me faz feliz. Então, o ego, ele nasceu conosco sim, e ele está lá, não precisa de morrer, mas nós precisamos de ter o controle dele, não ele ter o controle de nós. Muitas vezes, como eu dizia, os 90% da população no mundo, o ego é que as controla. Agora, nessa coisa também de ego, o ego é muito sorrateiro. Ela aparece não só dessa forma de grandiosidade, mas também há aquele ego de inferioridade. Também é ego. Há aquele ego que é de passividade, de vítima, de humilde. Cuidado, também essa vez é o pior. Eu já tive muito esse tipo de ego. Tive muito, muito, muito mesmo. Que quando eu descobria isso, eu não estava a dizer, não é possível. Eu mesma, eu achava, afinal, tudo aquilo que eu fazia era ego. Eu não sabia. Eu achei que eu estava a fazer caridade. Eu estava a fazer o bem-estar às pessoas. Eu estava a fazer... O ego, ele, às vezes, também assim, ele vem em forma de vítima. Eu vou fazer o trabalho, vou fazer por todos. Eu vou carregar todas as minhas costas. Eu vou apoiar este. Eu vou suportar aquele. Porque, eu sou ataque. Isso também é ego. Como eu disse, foi muito difícil e doloroso para mim eu perceber que isso é ego. Poxa, mas ego como? Se me dizem que eu tenho que amar o próximo e fazer tudo pelo próximo e entregar a minha vida nas mãos de Deus, é uma forma egoística de viver. Você vai, depois, com o tempo você percebe que afinal é querer fazer-se de mártir, é querer fazer-se você sempre espera elogios, você sempre espera ser amada, suportando toda a gente. Você está a trocar o amor por isso. Está a perceber? Você quer ser elogiada, você quer, no fundo, é uma ferida que você tem, que você não se ama, você não se consegue, então você prefere viver a vida dos outros do que olhar para aquela ferida sua, curá-la, né? Estar em paz com ela e cuidar mais de si e deixar os outros cuidarem da vida deles. Como eu disse, foi muito difícil para mim de identificar este ego aí. Esse realmente tive que lhe dar nome de verdade. Senhora. Ei, minha senhora, já sei, já começaste. Aí não vais mais, deixa aí o fulano fazer a parte dele, que compete a ele, não compete a ti ficar aí a ajudar a todo mundo. Você não é Madre Teresa de Calcutá coisa nenhuma. Fica aí, vira cá. Então, devemos quebrar isso, como eu dizia, dói muito, só identificar isso dói. Eu espero que isso também toque alguém, porque realmente é uma forma egoística muito sorrateira, é uma rateira muito confusa e complicada para nós detectarmos isso na vida, mas é importante detectar isso e começar a trabalhar e sair. Quando sai, depois tu estás de mal, poxa, mas por que eu estava carregando tanto fardo? Depois tu vais pensar que afinal aquela pessoa aguenta sozinha. Aquela pessoa vai se gravar. Ela pode berrar naquele momento mesmo para tentar atrapalhar o ego. Mas, é melhor você continuar a carregar a ela. Tá vendo como ela tá a reclamar? Você deixa, suporta ela reclamar. Há de passar, a pessoa depois há de se situar, de ver que realmente eu estou a usar aquela pessoa. Deixe-me cá eu cuidar de mim e ir a minha vida. Isso vai ser libertador, vai ser uma cura tão profunda que só quem passou por isso consegue perceber. Então, enfim, é para nós não como dizia, não é sempre agradar a ninguém, temos que fazer a nossa parte, temos que nos preocupar nos nossos processos evolutivos, temos que fazer tudo preocupados com a nossa essência. E às vezes as pessoas confundem egoísmo, tu sabe, não é egoísmo, sabe? O mundo, a pregação, que até Jesus também pregou, devia ser cada um tem que cuidar de si. Se cada um cuidar de si, o mundo não teria pobres. Nós temos pobres no mundo porque há uns que sempre querem cuidar dos outros. Então, há uns que se deixam
esperam ser cuidados. Se cada um preocupasse, saber que o meu limite termina aqui e daqui para frente começa o limite do outro, o mundo estaria muito melhor. Mas nós sempre queremos invadir o espaço, queremos ajudar, queremos, aquilo também é toxicidade. É toxicidade. Então, é por aí. E quando passamos por essas barreiras, quebramos isso, experienciamos esses novos momentos, é como se você tivesse nascido de novo, sabe? Esses meus últimos momentos da vida, é como se eu estivesse a nascer a cada dia. Cada dia eu nasço de novo. Tenho o prazer de dormir, tenho o prazer de acordar, tenho o prazer de sair e caminhar por mim. Eu antes caminhava, mas não tinha vontade de caminhar. Porque eu sabia que depois já tinha que ir trabalhar para uma coisa que não tinha nada a ver. Agora caminho sempre estou a fazer para mim. É para a minha saúde, é prazeroso compreender isso, sentir, interiorizar, sentir isso e viver isso. É extremamente libertador. Então, é mesmo por aí. Eu vou terminar por aqui. O vídeo já tem 20 minutos, me desculpem. Mas trabalhem o vosso ego, diminuam a voz dele para darem espaço à voz do ID falar para vos conduzir. Muito obrigado, beijos, fiquem por aí na reflexão. Também deixem os vossos likes, por favor, para o nosso crescimento aqui. A vossa forma também de colocar o ID para frente. Deixa o like aí, não fiquem só no ego. Às vezes o ego já não like nada, não deixa like. Mas, por favor, diga ao ego, não, vamos dar like à Juvenal. Fez o esforço de criar este vídeo e estar aqui a falar para nós. Merece um like, merece um comentário e merece uma partilha. Se vocês fizessem isso, o canal já estaria calhar com 300, 400 inscritos. Até o próximo.